Conforto térmico e bem-estar animal. Será que esses dois itens na integração lavoura, pecuária, floresta são indicadores para saber se o gado está bem? Vamos ver a resposta agora. Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos abordar o conceito conforto térmico e bem-estar animal em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Meu nome é Fabiana e eu trabalho com sistemas de produção sustentáveis, a área de manejo animal e, ultimamente, aqui na Embrapa, eu tenho trabalhado com a área de conforto térmico e bem-estar animal. O bem-estar animal, apesar dele ser um conceito, como o Brambell já dizia, baseado em indicadores, indicativos muito utópicos, principalmente quando se trata de animais, ele pode ser medido cientificamente. Então, ele é mensurável. E como é que isso se mensura? Como é que isso é medido? Através de indicadores. Esses indicadores, eles vão medir algumas reações ou alguns aspectos que eu já comentei antes. Então, eles podem medir medo, eles podem medir alguma reação fisiológica que o animal teve frente a uma situação estressante, etc. Então, aqui eu citei só alguns nesses slides. Por exemplo, medida de habilidade materna é considerada uma medida de bem-estar animal, reatividade animal, conforto térmico ambiental, alguns parâmetros fisiológicos e algumas medidas de comportamento, padrões de comportamento ingestivo. Nessa foto nós temos um exemplo de alguns experimentos que nós temos aqui na Embrapa, onde nós medimos, por exemplo, o comportamento ingestivo animal, ou seja, como é o padrão de ingestão da forrageira durante o dia em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, as avaliações, elas dizem respeito basicamente a dois aspectos: o animal e o ambiente. No ambiente, eu posso medir algumas variáveis climáticas, como, por exemplo, a umidade do ar, a temperatura, tanto de bulbo seco quanto bulbo úmido e também de bulbo negro, ventilação e principalmente radiação, porque como eu havia dito naquele primeiro slide, onde eu mostrei a faixa de produção intertropical, é a faixa onde se há maior radiação solar. E sabe-se que a radiação solar é aquela responsável pelo maior incremento em calor na temperatura do ambiente. No animal, como na foto à direita, eu posso medir frequência respiratória, eu posso medir algumas questões de comportamento, como, por exemplo, a busca por sombra. Se eu tenho a oferta de sombra, quanto tempo esse animal passa na sombra? Isso é um indicativo de bem-estar. Bom, temperatura retal ou vaginal, alguns tipos de comportamento, então comportamento ingestivo e outros. Como indicadores comportamentais, por que os indicadores comportamentais são usados também como indicativo de bem-estar animal nos sistemas produtivos? Porque quando o animal ele está em alguma situação de estresse, a primeira coisa que ele faz é suprimir as atividades normais. Então, ele vai modificar as atividades normais que ele realizaria. Quais atividades normais são essas? Principalmente comportamento ingestivo. Então, nós sabemos que os animais têm um padrão ingestivo diário já pré-estabelecido. Então, ele pasteja, ele rumina e ele fica em ócio ou outras atividades. Este é o padrão ingestivo, considerado padrão ingestivo normal dos bovinos. Quando ele muda esse padrão ingestivo, ele muda por algum motivo. Então, nesse caso, o comportamento ingestivo, ele é usado para avaliação de bem-estar animal.
Eu tenho alguns outros comportamentos indicadores de dor. Então, por exemplo, eu posso ter reflexos de proteção, vocalizações, isso é muito comum em suínos, expressões faciais, mudança de postura. Então, nós vamos dizer se o animal, por exemplo, fica muito deitado ou muito em pé, isso pode ser também considerado um indicativo de bem-estar animal. Restrição de movimentos, transpiração, respiração ofegante, são todos sinais de mudança de padrão de comportamento normal. Tem-se também alguns indicadores considerados chamados fisiológicos. Quais são esses indicadores? Ritmo cardíaco, frequência respiratória e a temperatura corporal. Quando o animal ele encontra-se em estresse, então nós consideramos que ambientes ou sistemas produtivos com baixo bem-estar animal, a propensão do animal estar em estresse é praticamente total. Então, quando o animal ele está em estresse, ele tem modificações de atividades dos sistemas liberadores de hormônio, do eixo hipotalâmico hipofisário. Então, alguns desses hormônios, eles vão ser produzidos em maior ou menor quantidade, principalmente os relacionados ao estresse. E nós temos também algumas características, por exemplo, de carcaça, que também estão ligados a estresse. Por exemplo, quando os animais perdem muito peso, então um emagrecimento muito rápido, isso também pode estar ligado ao estresse animal. Nós temos também alguns indicadores epidemiológicos, ou seja, a presença de lesões no animal e também na carcaça. Então, quando, por exemplo, se a carcaça chega cheia de hematomas no frigorífico, isso quer dizer que o transporte daquele animal havia baixíssimo bem-estar impresso ali. Como eu já coloquei, alguns indicadores comportamentais. Então, por exemplo, se o animal expressa atividades no vácuo ou deslocadas, ou seja, quando ele faz alguma coisa diferente do que o resto do grupo está fazendo, quando possui uma agressividade excessiva, ou o contrário, quando ele é muito apático e tem falta de reação, quando ele tem hiperatividade e também a questão das estereotipias. O que são estereotipias? Comportamentos anormais. Então, o animal, por exemplo, que morde casca de árvore, o animal que morde porteira, o animal que fica se batendo na corrente. Então, todos esses são estereotipias e são indicadores comportamentais de baixo bem-estar animal. Os principais indicadores aqui de estresse crônico, então aquele estresse que ele é ao longo do sistema produtivo, então indicadores fisiológicos podem ser variações no peso, então como eu já havia comentado, então animais que perdem peso muito rápido, hiperatividade do eixo adrenocortical, ou seja, com liberação de hormônios em quantidades acima do normal, e a imunodepressão, então com alteração em leucócitos, produção de anticorpos, etc. Nós também temos indicadores epidemiológicos, como por exemplo o aumento da incidência de doenças imunes, alterações na longevidade desse animal. Então o animal ele tinha uma longevidade, por exemplo, uma vaca de 12, 13 anos, ela morre antes por uma série de questões, mas aqui especificamente ligado ao baixo bem-estar animal, principalmente se nós formos pensar em uma questão de fome, então um estresse crônico, que o animal morreu antes do previsto, e na taxa de reprodução, como já foi visto em outras áreas de outros colegas. Nós temos aqui a apresentação de alguns trabalhos recentes, aonde se avaliou o comportamento de animais em sistemas em integração.
Então, como eu já havia dito, a modificação ambiental advinda da presença da árvore nos sistemas em integração, ela traz um enriquecimento ambiental para o próprio sistema e um maior bem-estar animal, uma condição de bem-estar animal muito bom, muito grande. O Souza e colaboradores, em 2010, eles avaliaram 2 sistemas. Um sistema sem árvores, considerado um sistema tradicional a pasto, e 3 sistemas silvopastoris, com eucalipto, aonde ele tinha diferentes alturas de árvores, então era um mesmo sistema com 3 alturas diferentes. Então, eucalipto com 8, 18 e 28 metros de altura no verão, que é a estação do ano, obviamente, mais quente nos trópicos. Os animais, quando eles tinham a presença de sombra, eles permaneciam 47% do tempo na sombra. Ou seja, metade do tempo que eles dispendiam durante o dia era embaixo da sombra. Ele também encontrou nos sistemas onde as árvores possuíam maior altura, ou seja, os sistemas com 28 metros, houve menor temperatura de globo, menor velocidade de vento e menores índices térmicos, ou seja, mostrando que esse ambiente, sob as árvores, nesse sistema produtivo, ele provia melhor conforto térmico aos animais. Navarini e colaboradores, em 2009, avaliar o conforto térmico de animais Nelore em condições tropicais. Eles encontraram que os animais em pastagens são submetidos a condições de desconforto térmico durante quase todo o ano. Esse trabalho foi feito aqui no Brasil, na região do oeste do Paraná, uma região muito quente. E eles concluíram que o uso de árvores formando pequenos bosques proporciona realmente um ambiente térmico mais confortável a estes animais. Ambiente térmico confortável, conforto térmico animal é altamente correlacionado com bem-estar animal. Ferreira, em 2010, fez um estudo para avaliar as respostas fisiológicas e comportamentais aqui de bovinos leiteiros mestiços no centro-oeste, submetidos a diferentes ofertas de sombra. O bovino europeu, ele é menos termotolerante do que o bovino indiano, do que o zebuíno. Então, olhem lá no que refletiu. Olhem lá, senhores. 57% do tempo de permanência nos piquetes foi sob sombra. Então, eles estavam à sombra. Isso nos faz pensar, e o Ferreira também encontrou nos seus dados, que o tempo de pastejo se correlacionou negativamente com a temperatura. Isto é, quanto maior era a temperatura nas horas do dia, menor era o tempo de pastejo, menos o animal pastejava, ele preferia estar sob a sombra. Então, essa questão, o que nos leva a deduzir? Que o animal que pasteja, menos pasteja, ele come menos e ele cresce menos também, tem menor desenvolvimento, menor produtividade. E os animais que não tiveram acesso à sombra, ou seja, os animais testemunha, diminuíram o tempo de ruminação. Então, a importância do conforto térmico e do bem-estar animal para questões práticas como a ingestão de alimento. Este outro autor, mais recente, percebeu que, nesse trabalho, o maior tempo de ócio dos animais em pé no verão em relação no inverno. Isso em temperaturas ambientais de 35 graus. O que isso pode indicar?
que a posição, como eu já havia acenado, ela é um indicativo de bem-estar. Então, por isso que uma das formas de se avaliar bem-estar é avaliar também comportamento em relação à posição que o animal está. Também a pasto. Isso para animais confinados, produção de leite, produção de bovinos de corte, já era sabido. Mas para animais a pasto, isso é uma confirmação de que o animal, por que essa questão da posição que ele se encontra? Para o animal, para auxiliar o animal a fazer essa troca de calor com o ambiente, a dissipar calor, que nós iremos ver os princípios na próxima aula. Hoje, há materiais técnicos científicos disponíveis, então o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento oferece na sua página, é disponível gratuitamente o download de boas práticas de embarque, vacinação, bezerros, identificação, ordenha e transporte. Boas práticas essas que vão auxiliar a prover um bem-estar, um maior grau de bem-estar nessas diferentes atividades. Também algumas instituições não governamentais, como por exemplo alguns grupos frigoríficos, visando o quê? Qualidade na carne, qualidade da carcaça que vai ser abatida, também disponibilizam aos criadores, aos produtores, aos seus fornecedores de bovinos, alguns manuais relativos a bem-estar animal. Outras instituições internacionais também têm possuem, como se pode ver ali no abate humanitário de bovinos, de aves e de suínos, algumas orientações a respeito de como prover um bem-estar nessas atividades, visando qualidade final da carne e da carcaça. E para finalizar, eu gostaria somente de deixar registrado que o tema bem-estar animal, ele é realmente de tanta importância que hoje já há financiamentos e linhas de crédito específicas para produtores, nesse caso é o Inovagro, para o atendimento às boas práticas agropecuárias e bem-estar animal. Então nós temos financiamento de 100% do projeto, e esse valor inclui os profissionais que vão dar consultoria para esse projeto e a elaboração do próprio projeto. Então, são valores que vão até R$1 milhão por CPF, por beneficiário, no caso de projetos particulares, e 3 milhões para projetos coletivos. Os juros são subsidiados a 4% ao ano, recursos do BNDES, com carência de 3 anos e prazo de pagamento de 10 anos. Nós, recentemente, aqui no Mato Grosso do Sul, tivemos as 2 primeiras fazendas que receberam esse tipo de investimento para a implantação de boas práticas agropecuárias, fazendas ligadas à produção do novilho precoce. E deve-se ressaltar que, por exemplo, nesses financiamentos, há a menção específica para a implantação de sistemas pastoris ou agrosilvipastoris, confirmando que nós vimos durante toda a aula que esses são sistemas capazes de prover alto grau de bem-estar animal aos animais. Então, como considerações finais, eu gostaria de dizer que as mudanças climáticas, elas vão afetar a produtividade animal decorrente desse aumento de temperatura que está previsto e que os dados vêm demonstrando. E o mercado, aliado a isso, se há um mercado consumidor hoje atuante, que ele busca, e ele, além de buscar, ele pressiona por produtos embasados em conceitos de correto manejo ambiental e bem-estar animal. E isso provavelmente vai se tornar futuras barreiras comerciais não tarifárias. E
os sistemas de ILPF, de integração lavoura-pecuária-floresta, podem ser, por ser considerados sistemas termicamente confortáveis, são já tecnologias disponíveis para mitigar esses efeitos do ambiente térmico sobre os animais, provendo um maior bem-estar animal. Bom, nessa aula, então, nós ficamos por aqui. Muito obrigada.